Quem encontrou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19, diga: eu vou morar no céu. Diz assim o versículo 19: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. A igreja. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Todos juntos, versículo 31, 1, 2, 3 e... porém Abraão lhe disse, e aos profetas, amém? Quantos precisam de oração? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Queridos, estamos em um culto chamado Culto da Saudade. E eu, graças a Deus, pelos meus poucos 38 anos de vida que tenho, eu sou grato a Deus porque fui criado em um lar cristão, sou nascido, criado na igreja, e eu louvo a Deus por isso, graças ao Senhor. O Senhor tem me preservado, tem guardado-me, tem protegido a minha vida, a minha esposa, as minhas filhas, graças a Deus. E eu posso dizer para você que eu tive o privilégio de ver muitos milagres dentro da igreja. E isso me confronta, porque eu ainda estou vivo. Porque Jesus, ele não mudou. Jesus, ele é o mesmo, e os sinais estão aí, e a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. E criado dentro da igreja, eu me lembro das mensagens e as pregações que eram pregadas. Eram mensagens simples, porém objetivas.
Como assim, pastor? Mensagens simples e objetivas. Era simples assim: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e o melhor de tudo, Jesus te leva para o céu. Eram mensagens assim, simples. E quando era mais pesada, era o seguinte: ei, irmão, só há dois caminhos: céu e o inferno. Qual escolha você fará? A mensagem não muda. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu acredito que você com certeza vai responder. Quem acredita que o céu existe, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Teve gente que ainda ficou na dúvida. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem acredita que o inferno existe, diga amém. Amém. E deixa eu falar algo para você: o céu, o inferno são reais, eles existem, eles são o destino da humanidade, e cabe a nós escolhermos. Quer ir para o céu? Não tem outro caminho. Só tem um caminho: Jesus Cristo. Quer ir para o inferno? Rejeite Jesus. Quer ir para o inferno? Viva uma vida de hipocrisia, dizendo que é crente e não é. Porque muitas vezes nós, dentro da igreja, usamos essa palavra com uma autoridade, dizendo: se você não quiser Jesus, você vai para o inferno. Verdade, mas esquece também que está aqui dentro, e viver uma vida de hipocrisia, você também vai para o inferno. A única diferença é que você vai para o inferno de terno e gravata. A única diferença é que você vai com cabelão, vai com vestidão, vai com coque. Porque tudo vai dizer como você está levando a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Jesus, ele vai contar uma história. Algumas Bíblias, elas já foram até corrigidas, porque na epígrafe do texto que lemos, tem algumas epígrafes que diz assim, ó: a parábola do rico e do Lázaro. Algumas Bíblias já foram corrigidas e colocaram apenas rico e Lázaro. Por quê, pastor? Porque conforme os anos vão passando, o conhecimento vai crescendo, e os homens chegaram à conclusão que nenhuma parábola. O que é parábola, pastor? Parábola é uma história que Jesus contava, era uma forma de ensino que Jesus fazia, era uma história que Jesus contava, que ele colocava lado a lado com uma realidade, com a vida real. Então eram histórias que Jesus contava para aplicar na vida. Histórias até que não aconteceram, mas eram histórias que ele falava para poder o povo entender melhor e aplicar na vida espiritual das pessoas. Porém, nós aprendemos até na escola que as parábolas que Jesus conta, nenhuma delas tem um personagem, porque parábola não tem personagem. Você vai ver que todas as vezes que Jesus falava as parábolas, ele dizia assim, havia um certo homem, o reino de Deus é comparado a,
Não havia um personagem próprio. Então o texto que nós acabamos de ler aqui todos juntos não é uma parábola. Por quê, pastor? Porque há personagens que Jesus está citando aqui. Porque se essa história que Jesus está contando for uma parábola, Moisés é uma parábola, Abraão é uma parábola, Lázaro foi uma parábola. Mas não, quando ele menciona o nome Moisés, quando ele menciona o nome Abraão, quando ele menciona o nome Lázaro, ele está dizendo: isto aconteceu, isto é uma realidade. E eu peço que, por favor, você deixe a sua Bíblia aberta e o seu coração também, que eu quero meditar com você em rápidas palavras o que Deus tem para nós hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Jesus vai dizer assim: havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho fino, e ele vivia uma vida esplêndida. Observe que o homem que é mencionado aqui não se fala o seu nome, mas fala a respeito da sua posição social. E Jesus vai dizer: olha, esse homem, ele não tem nome, mas ele tem posição. E esse homem é um homem rico, ele vive uma vida, à la vontade, não lhe falta nada, é festa, é comida, a roupa é a melhor, ele tem de tudo e não falta nada, só que não tem nome. O outro personagem que entra em cena, Jesus vai falar assim, porém, na porta desse homem rico, tinha um mendigo, um homem que estava vivendo uma vida miserável, seu nome era Lázaro. Aí o texto vai dizer que ambos morrem, tanto rico como pobre. E Jesus já está nos dando uma grande lição aqui. A morte vem, irmão, e ela não escolhe endereço, ela não escolhe posição social. Quando a morte vem, não importa a classe, se é rico, se é pobre, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é cabeludo, se é careca, seja o que for. Quando a morte vem, ela chega com a senha dizendo: chegou a tua vez. E alguns não dá nem para se despedir. Alguns, uma bala que chamada-se de perdida te encontra. Uma doença que chega tão rápido quando você descobre que não dá tempo de chamar o parente que você está brigado lá do outro lado do país. Não dá nem para pedir perdão. Quando a morte vem, ela chega. Ela chega para o rico, ela chega para o pobre. Você lembra do tempo do Covid? Teve um personagem, teve um homem rico, ator da Globo. Só faltavam, se eu não me engano, fizeram até um pulmão artificial para ele, de tanto dinheiro que eles tinham. Só que mesmo assim não deu jeito. Por quê? Porque quando a morte vem, ela chega, ela leva. E quando chega a hora, irmão, chegou. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer, e eu acho lindo isso, e se você puder acompanhar, no versículo de número 20, Luiz, versículo de número 20, versículo de número 22, olha o que acontece, quando a morte chega. Vou pregar bem pausadamente para você prestar bastante atenção. E aconteceu, olha só que coisa linda, que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos. Observe, quando ele morre, o texto não para. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Em uma linguagem para você entender, o céu, coisa linda, maravilhosa, para você entender a simplicidade do texto. Preste atenção, ele morreu e os anjos o levaram. Oh, glória ao nome de Jesus. E ele foi para o seio de Abraão, ponto e vírgula, olha lá. Morreu também o rico, e ele foi sepultado, ponto final. Observe que aquele que está em Cristo, porque ele vai para o seio de Abraão, não é porque ele é pobre não, viu? É porque ele está em Cristo, está no Senhor, melhor dizendo. Ele tinha sua fé em Deus. E por ele ter a sua fé em Deus, os anjos o levam ao seio de Abraão. Mas quando o rico morre, a Bíblia diz assim, ó, e ele foi sepultado, ponto, acabou aí. Mas quando o justo morre, os anjos o levam para o seio de Abraão. Olha a mensagem que Jesus está nos falando. Morrer sem Deus é fim da linha, é um ponto final. Mas quando você morre com Cristo, é apenas um ponto e vírgula. Nós vamos direto, hoje nós vamos direto para a eternidade com o Senhor Jesus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, e não se sinta constrangido. Será que eu posso ouvir um glória a Deus daqueles irmãos que têm certeza que vão morar no céu? Glória a Deus. Oh, aleluias. Deixa eu perguntar de novo, aleluia. Será que eu posso ouvir um glória a Deus daqueles irmãos que tem certeza que se acabar agora a vida, ele vai morar no céu? Oh, aleluia. Oh, glória. Vamos continuar o texto, Luiz. Hoje vai ser bem dispositivo para você prestar muita atenção. Vamos lá. Versículo 23. E no Hades, deixa eu te falar um negócio. O Hades aqui é um lugar. Hades é um lugar. Você pode dizer comigo assim, ó, o Hades é um lugar. Deixa eu explicar algo para você. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele vai descer nas profundezas para resgatar dos cativos, os cativeiros. Vai resgatar. Por quê? Por que isso, pastor? Porque o Hades, antes da cruz de Cristo, o Hades, antes da cruz de Cristo, ele era um lugar dividido em 3 partes. Quantas partes eu disse? Olha só, até a cruz de Cristo, o Hades era dividido em quantas partes? Primeira parte, seio de Abraão. Segunda parte, lugar de tormento. Terceira parte, um abismo bem no meio. Quando Jesus morre na cruz, o Hades, ele não é agora mais 3 lugares. Por quê? Porque o seio de Abraão vai para a eternidade. E agora, depois da cruz, agora é só abismo e tormento. Ou seja, agora depois da cruz de Jesus, quem morre com a sua fé em Deus vai para o céu. Quem morre sem Jesus vai para o Hades. E outro dia, um dia a gente ensina para vocês a diferença de inferno, porque o inferno ainda não foi inaugurado. Mas vamos voltar para o texto. A Bíblia diz que nesse lugar, no Hades, estão ali os dois. Lázaro no seio de Abraão, e o rico no lugar de tormento. Lázaro está na onde? Seio de Abraão. E o rico está na onde? No lugar de tormento.
Quando ele olha para o outro lado, porque tinha um abismo no meio, quando ele olha para o outro lado e vê o mendigo lá no seio de Abraão, na bênção, ele olha e observa que também ali está Abraão. Irmão, isso aqui é já para tirar uma dúvida para você. Há sempre uma pergunta: pastor, quando eu for para o céu, eu vou lembrar quem é quem? Vai lembrar, irmão. Olha o texto aqui. O rico morre e ele lembra do mendigo. E quando ele vê o mendigo, ele vai ver também Abraão. E ele vai dizer assim, ó pai! A Bíblia diz assim, que ele clama. Versículo 24. Versículo 24 ele diz assim, ó, que o rico, quando ele olhou lá do outro lado, e ele viu Lázaro no seu seio de Abraão, na bênção, na paz, ele clamou. Versículo 24. Pastor, o que é clamar? É orar em alta voz. O que é clamar? O que é clamar? Pode deixar aí, tá? Isso aí. Sabe o que eu aprendo aqui? O rico aqui agora, ele quer clamar, ele quer orar. Só que agora, irmão, já é tarde de... Eu vou falar e você termina, tá bom? O rico, agora ele quer clamar, agora ele quer orar em alta voz. Só que agora já é... E essa palavra nos confronta, irmão Pedro. Porque quantas das vezes nós estamos aqui na igreja e o Espírito Santo usa pastor, o Espírito Santo usa pregador, o Espírito Santo usa líder, dizendo: irmãos, vamos orar, vamos clamar. E sabe o que você diz? Eu não tenho tempo. Mas eu vim como um profeta para você hoje aqui, para dizer: cuidado, viu? Porque se você não arrumar um jeito de ter tempo para orar, vai ser tarde. Me ajuda a pregar, vai. Vai ser tarde. E não tem para onde correr, irmão. Aí ele clama, orando em alta voz, o Alice: pai Abraão. Agora ele lembra que tem pai. Agora ele lembra do pai. O camarada nunca valorizou a família aqui na terra. Cuidado, viu? Você que não honra a tua esposa, você que não honra o teu esposo, você que não valoriza a tua filha, o teu filho, você que não valoriza a tua família, não respeita a tua casa, cuidado, porque você pode ir para o inferno e vai ser tarde. Eu falei para você que hoje o negócio vai ser feijoada, viu? Completa. Desfaça e diga aleluia, vai dando glória. Porque as mensagens eram assim, não eram assim, irmão? Era desse jeitinho. Oh meu Deus. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só que o mendigo estava na porta da casa dele, e ele não teve misericórdia. Hoje, você não tem dó de ninguém, irmão. O irmão caiu, você está com 5 dedos apontando, tem pedra na mão. Você não consegue ter misericórdia de ninguém, não ajuda ninguém. Cuidado, me ajuda a pregar. Porque pode ser... Vai, olha só. Eu sei que é difícil dar glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus ali. Isso, obrigado para me empolgar. Obrigado. Olha lá. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar na água. Olha só, irmão. A ponta do seu dedo para me refrescar. Porque eu estou atormentado nessa chama.
Oh, meu Deus do céu. Ei, irmão, água fala da palavra, água fala do Espírito Santo. Honre a palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, honre o Espírito Santo, busque dons espirituais, peça para se inundar no rio do Espírito, busque, ame a palavra, porque sabe por quê, irmão? Tem crente, tem gente que rejeita a palavra, tem gente que não dá crédito à palavra, mas ela é viva, ela não muda, ela é única. Já tentaram mudar a palavra, mas a palavra continua a mesma. Oh, aleluia. Tem gente que não dá crédito, chega na hora da palavra, vai no banheiro, chega na hora da palavra, vai beber água, chega na hora da palavra, tem um firicutico nele que ele não para. Conversa aqui, conversa lá, mexe aqui, mexe lá, e não dá valor para a água. Cuidado. Irmão, tem gente que não vai dormir hoje. Cuidado, porque pode ser. Eita. Oh, meu Deus do céu. Senhor, pai Abraão, pede para ele molhar o dedo, colocar aqui, ó. Aqui a chama está me atormentando, está me queimando. Ei, mas quando estava vivo, cuidado, tá? Você que está vivo, está aqui na terra, está na terra, melhor dizendo, não valoriza o fogo do Espírito. Dá risada da irmã que pula, critica o irmão que fala alto, língua estranha, dá glória a Deus, que não precisa disso, que Deus não é surdo. Cuidado, esse fogo aqui, irmão, ele não traz escândalo, é bom. É melhor sentir o fogo do Espírito do que sentir o fogo do inferno. Você pode olhar para esse crente que está perto de você, fala para ele assim, ó, o Deus desta igreja, fala, o Deus dessa igreja é um Deus que gosta do fogo. Oh glória, oh glória. Êxodo capítulo 3, Deus aparece a Moisés no meio da sarça, e a sarça ardia em, vamos lá, me ajuda, a sarça ardia em Êxodo 13, 21, Deus guia o povo pelo deserto, de dia é uma nuvem, mas de noite é uma coluna de Êxodo 19, 18, Deus desce no monte Sinai, e o Sinai começa a fumegar. Por quê? Porque Deus desceu em 2 Reis capítulo 2, versículo 11, Elias e Eliseu estão andando juntos. Elias é levado no redemoinho, porque carros e cavalos separaram Elias e Eliseu. 2 Reis 6,17, Eliseu está orando pelo seu moço, dizendo, pai, abre a visão dele para que ele veja que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Aí quando ele olha, ele vê que ao redor de Eliseu tinha carros e cavalos e fogo. Daniel capítulo 7, versículo 9, Daniel vai ter uma visão, e na visão ele vai ver um ancião de dias, seus cabelos brancos como a lã, sua veste branca como a neve. Ele olha aquele ancião de dias e diz assim, olha os olhos dele como é. Como que é, Daniel? Descreve os olhos dele. É azul? Não é. É verde? Não é. É castanho? Não é. Como que é os olhos dele? São como chamas e ele está sentado no trono. O seu trono não é de marfim, não é de pedras preciosas. Como que é esse trono, Daniel? É um trono de fogo. Debaixo do trono corria um rio. Esse rio não é de águas cristalinas, não. Esse rio é um rio de fogo. Fala para o seu irmão, diga para ele assim, o nosso Deus gosta do fogo, irmão. Jeremias 23, 29 diz assim, como martelo que esmiuça a penha,
como um fogo abrasador, assim é, Senhor, a tua palavra. 2 Samuel 22:13, Davi vai cantar dizendo: Senhor, pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acende, só por causa da tua presença. Salmos 29, verso 7, vai dizer assim, ó: a voz do Senhor é poderosa, ela separa as labaredas e... Hebreus capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, ó: o que de seus anjos faz os ventos, e de seus ministros labaredas e... Hebreus capítulo 12, versículo 29, diz assim: e o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Eu não posso esquecer. Mateus capítulo 3, versículo 11, João o Batista, ele vai dizer assim: eu porém vos batizo com água para arrependimento, mas tem um que vai vir após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ei, valorize enquanto você está aqui este fogo, esse revestimento de poder. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas pastor, o visitante vai se assustar. Se assusta não, irmão. Poder de Deus escandaliza ninguém. É bom se alegrar, é bom sentir o fogo do Espírito, é bom sentir a presença de Deus. Pai Abraão, me ajuda. Aí Abraão diz assim: não tem como. Ei, não tem como. Por quê? Tem um abismo em nosso meio. Não tem como aqui ir para aí e aí vir para cá. Aí já quebra aquela tese, irmão. Pode vir alguém dos mortos? Não, morreu, irmão. Segue-se o juízo, diz a Bíblia. Ah, pastor, mas a minha vizinha, ela vai numa casa lá, que o camarada senta na mesa e daqui a pouco, isso é demônio. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, é céu ou é lugar de tormento? Ah, mas eu queria tanto. Ei, irmão, se foi para o céu, fique tranquilo, fique crente que você vai ver teu irmão, tua irmã, tua mãe, tua tia, tua avó. Lá tu vai abraçar, vai conversar, vai falar das coisas do reino. Agora, se você... Ô rico, não tem como, morreu aqui e acabou. Não tem como voltar não. Aí sabe o que ele faz? Pai Abraão, manda o Lázaro aí voltar lá na terra. Avisa meus irmãos que eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Abraão olha para ele e diz assim: ô meu filho, ele tem Moisés. Olha só o tempo que ele está falando. Ele tem os profetas, que ouçam eles. Porque se o camarada não vai dar ouvido para Moisés, os profetas que estão sendo levantados, aí olha o que ele diz: não, meu senhor, se o mendigo aparecer lá, ressuscitado, vindo dos mortos, eles vão acreditar. Aí Abraão fala assim: meu filho, se eles não acreditam em Abraão, em Moisés, se eles não acreditam nos profetas, eles não vão acreditar que veio alguém dos mortos. E a história acaba aí. Então fala para esse crente que está perto de você, diga para ele assim, ó: só tem 2 caminhos, viu, crente? É céu. Fala, não tem purgatório não, viu? Fala para ele assim, ó: é céu ou inferno. Tem gente que vai sonhar comigo hoje, viu, irmão?
Você tem que ver a carinha de vocês daqui de cima. Só tem dois caminhos. Aí eu quero te perguntar pelo Espírito Santo, já fechei até a Bíblia, ó. Para onde tu está indo? Para onde você está caminhando? Para onde a tua vida está sendo direcionada? O texto que lemos aqui vai dizer, ó, não adianta naquele dia, papai, mamãe, me ajuda. Ei, filho de crente não é neto de Deus. Eu com 9 anos ouvi isso e nunca mais esqueci. Um pastor lá na Cidade Atlântica foi pregar e ele falou assim: irmão, filho de crente não é neto de Deus. Filho de crente tem que vir aceitar Jesus. Eu fui com 9 anos de idade lá na frente aceitar Jesus como Salvador, confessar que Jesus é o Senhor, e no mesmo ano fui batizado com o Espírito Santo. Eu pergunto para você de novo: para onde você está indo? Por isso, quando você vier para a igreja, irmão, valoriza estar aqui. Tem gente que daria de tudo para estar sentado onde você está sentado. Ah, pastor, mas está quente, tá quente. Você já viu aquela brincadeirinha que o pessoal fala? Tá quente, né? Tá. Pior vai ser o inferno. Pessoas dariam muito para estar sentada onde você está. Por isso, eu quero orar com você hoje. Aleluia, eu estou sentindo o temor de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Para onde você está indo? Céu ou lugar de tormento? Você que é crente, como que você está lidando com a sua vida cristã? O que você tem feito para o Senhor? Nós muitas vezes falamos tanto: ah, Deus, não tem mais milagre dentro da igreja, não tem mais batismo com a Espírito Santo dentro da igreja, as pessoas não acontece mais isso, não acontece mais aquilo. E você está fazendo o que para isso? Tem gente que eu não consigo entender, irmão. Ele entra na igreja mudo e sai calado. Mas se você perguntar qualquer coisa que aconteceu aqui, ó, como que fulano estava com a roupa, qual era a cor da gravata, qual era a cor da saia, ela vai saber, ele vai saber, mas não vai abrir a boca para dar um glória a Deus e não sabe nem o que o pastor pregou. Mas hoje tenho certeza, hoje ninguém vai esquecer, o pastor pregou sobre o inferno. Esse culto da saudade vai ficar na saudade. Eu quero orar com você, amém? Pastor, essa mensagem é a mensagem mesmo, essa aí. Para quê? É para a gente ficar mais crente, para vocês colocar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus, para onde eu estou indo? Porque o ano já está findando, e tu lembra as promessas que tu fez lá, ó, na virada de 2023? Senhor, eu prometo que eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou ser dizimista, eu prometo que eu vou perdoar, eu prometo que eu vou obedecer maninha, eu prometo que eu vou obedecer painho, eu prometo que eu vou fazer. Já estamos no final do ano e tu não fez? Olha aí. Vamos orar então? Se você puder ficar de pé, fica de pé em nome de Jesus.